Oi pessoal, eu sou o Lázari do canal Lázari Fly Fishing e hoje nós vamos falar ainda sobre a série de Visão Geral para quem quer aprender e entrar no mundo de construir as suas próprias iscas. Como vocês sabem, o Fly ele procura imitar as iscas que os peixes normalmente comem. Então eu já mostrei no outro vídeo, podem ser pequenos peixes, podem ser imitações de rãs, sapinhos, podem ser camarão, podem ser larvas, podem ser ração artificial, não importa. A ideia de atar as suas próprias iscas, ela tem por trás o pescador estender o momento da pesca, construindo os seus apetrechos com os quais ele vai entrar na competição para capturar o seu peixe preferido. Então é uma preparação para uma competição, uma preparação para um esporte, que o esporte é a pesca esportiva. Para atar suas próprias iscas é importante que você tenha alguns equipamentos. Esses equipamentos eles não são necessariamente obrigatórios, eles não são... Você não precisa ter exatamente esses mesmos equipamentos, podem ser improvisados. O ideal é que ao longo do tempo você vá construindo a sua própria caixa de ferramentas, como qualquer profissão. Então os equipamentos que eu acho que são fundamentais para que a gente possa atar moscas de forma bastante efetivas, para que a gente fique contente com o nosso próprio trabalho. E um detalhe que vocês vão perceber é que muitas vezes a gente pega peixe com uma mosca já tudo torta, toda estronchada, de tanto que ela já apanhou dos peixes. Mas nós pescadores queremos entregar a mosca mais bem feita, mais bonita, mais... E isso faz parte, é assim mesmo que a gente quer sempre evoluir, sempre melhorar. Bom, os equipamentos ajudam nisso, eles são fundamentais para que você possa ter cada vez mais um acabamento melhor e uma efetividade melhor. Não falo só de beleza, mas eu falo também de efetividade. Uma isca bem feita, ela vai cair na água e ela vai se parecer com aquilo que você quer que ela se pareça. Uma isca não tão bem feita, ou que ela já foi muito judiada pelos peixes, ela perde o equilíbrio, ela perde a movimentação e isso acaba sendo ruim. Bom, vamos lá aos equipamentos, que é o tema do nosso vídeo. A primeira coisa que é muito importante que se tenha é uma morsa, ok? O que vocês estão vendo aqui é uma morsa, ela tem um aspecto, essa aqui é uma morsa de mesa, então ela tem uma base pesada para você colocar em cima de uma mesa e atar. Existem morsas que você pode pregar na beirada da mesa, e existem alguns modelos que são alternativos a isso. Eu acho que é um bom investimento ter uma boa morsa. Uma boa morsa ela é composta, na verdade, de uma pinça onde você coloca o seu anzol, prende o anzol, e ele vai permitir que você trabalhe com segurança. Desde o anzol para você pescar lambari, até um anzol para você pescar dourado e outros peixes maiores, o 3, 4/0. É importante que você tenha um equipamento que segure o anzol enquanto você trabalha. Esta segurança, o que vai segurar o anzol é a pinça e os seus mecanismos de travamento. Esta aqui é composta por parafusos, parafuso na ponta e parafuso na base que dá a pressão. Existem outros que são por pinça, e os modelos eles funcionam sem problema nenhum. Outro uso importante da morsa é que quando você pode ter uma morsa giratória, como esta aqui. O uso de uma morsa giratória é que ela permite que você execute atividades no anzol em qualquer posição. Ou mesmo você possa usar o giro da morsa para atar o que você precisa.
Então essa é uma funcionalidade também bacana, ela não é imprescindível, mas é uma funcionalidade bem bacana, né? O que eu quero dizer é que o equipamento, a morsa, ela é eu considero como fundamental. Tá? Não importa o modelo que você tenha, quão simples ela seja, quão sofisticada ela seja. Na minha opinião, os equipamentos que são construídos hoje no Brasil dão conta totalmente do recado, né? Então, precisa ter uma necessidade muito específica para você ir buscar um equipamento mais sofisticado lá fora. Porém, gosto é gosto e a necessidade também é de cada um. Bom, o próximo equipamento importante que eu considero para fazer iscas são as agulhas, né? Então, essa é uma agulha, isso pode ser feito em casa, ela é uma agulha normal, né? Não muito fina e não muito grossa, e ela é fixada numa base para você poder manipular, para você trabalhar, tá? Ela tem inúmeros usos, entre um deles o de ajudar a colocar cola no lugar certo, tá? Então esse é um ponto. Então a agulha vai para uma caixinha de ferramentas, né? Outro equipamento fundamental, tesouras, tá? Então tesouras, elas são importantes porque elas têm a função de cortar e cortar com precisão. Quanto menor for a isca que você estiver fazendo, uma tesoura de bico, né, com a ponta bem afiada e que corte materiais só ao tocar, são importantes. Quanto maior forem as iscas, um outro tipo de tesoura pode ajudar. Inclusive, se estiver cortando, por exemplo, um EVA, tesouras maiores são importantes, porque você faz um corte mais longo e mais retilíneo, tá? Isso é de cada um. Outro material que eu acho muito importante é este material. Existem outros modelos, tá, deste equipamento. Ele foi feito para segurar penas. E podemos segurar outros materiais, por exemplo, como fiozinho de cobre, né, ou outros materiais que a gente precise para enrolar ao redor do anzol, né? Então, esse material, esse equipamento, por exemplo, ele tem uma abertura onde você pode colocar o dedo e você usa essa abertura para ir girando e enrolando ao redor do anzol. Ela é bastante útil, existem outros diferentes. Outro equipamento que eu acho importante ter é um terminador de nó, ou no inglês whip finish. Esse equipamento ele é importante porque ele permite fazer nós, né? São aqueles nós que são cuja amarração ela vai por dentro das voltas. É como se faz nas varas de pesca e em outras situações. Este equipamento ele já permite você fazer isso rapidamente, e a hora que você puxa a linha o nó está dado e ele fica com acabamento perfeito. Então é um equipamento que eu acho muito importante. Esses nós também podem ser dados com as mãos, okay? Então você tem um movimento específico, depois a gente vai ver cada um deles, em que você pode dar esse nó, tá? Esse nó normalmente é feito com uma laçada só, tá? Então você pode dar uma laçada só e puxar, você vai ter que fazer vários deles, dá uma laçada, puxa, ou você faz um só com 4, 5 laçadas, e aí puxa, então a linha passa por dentro das laçadas e fica preso, tá? Esse é um outro equipamento que eu acho importante. Outro equipamento importante que eu uso bastante, tá? É esse equipamento aqui, ele vem com alças que ajuda a fazer, né, um chenille com material de dubbing. Então, por exemplo, você está atando uma mosca e precisa dar um corpo mais volumoso. Então, se faz uma alça com a linha, né, a linha de atado, trava essa alça, coloca esse equipamento segurando a linha, o material para fazer o dubbing e depois gira. Essa alça vai girar ao redor do material e vai fazer um chenille. E esse chenille é muito prático, muito útil para dar volume em corpo, tá?
nós vamos ter a oportunidade de usar e daí eu explico melhor usando. Esse outro equipamento aqui, ele também é extremamente útil, porque muitas vezes você quer passar a linha, quer colocar a linha na bobina, e muitas vezes a linha não entra, ela está desfiada. Esse equipamento aqui é um equipamento que você coloca dentro da bobina e puxa a linha, tá? Ele é muito bacana. Ele serve também para você, por exemplo, passar, faz um furo no EVA, e aí você passa, você ultrapassa esse arame de aço pelo furo e puxa uma perninha, né, de silicone para dar aquele movimento no sapinho ou em qualquer bug que você estiver fazendo. Tá? Ele é bem interessante. Para passar a linha na bobina, pode ser ele, pode ser uma linha de fio de nylon, dobra a linha, passa pela bobina, captura a linha da bobina e puxa. Pode encostar a linha no buraquinho e chupar com a boca, quer dizer, tem um monte de coisa. O equipamento foi feito com esse propósito. Um dos equipamentos também que eu acho bem bacana, já falando de dubbing, foi esse equipamento que eu acabei fazendo com uma varetinha de sorvete. Esse equipamento, na verdade, ele tem colado aqui, né, um velcro, aquela parte mais grossa do velcro, eu colei. E esse equipamento, este velcro aqui, ele serve para, depois que tenha sido feito o dubbing, você passa o velcro na isca já praticamente pronta, e o dubbing, que está todo ele amarrado com a linha, ele começa a soltar alguns pelos e ele dá um efeito diferente na isca. Muito legal. Isso aqui foi eu mesmo que fiz. Do outro lado eu coloquei um ímã. Esse ímã aqui me ajuda a pegar anzóis pequenos ou aquelas cabecinhas de metal que a gente usa para fazer as nossas iscas. Tá? Eu também gosto bastante, eu acho que é fundamental ter. Outro equipamento que eu acho que é importante ter, mas ele é dispensável, mas quem vai mexer com pelo, vai fazer iscas a partir de pelo, é este aqui. Okay? Esse equipamento aqui, ele nada mais é do que um tubo fechado aqui na ponta, e um outro tubo que entra aqui dentro. Você coloca o pelo neste buraquinho, nesse orifício, tá, pela ponta, né? Então o pelo, a ponta mais fina, põe aqui, e aí depois dá algumas batidas e o pelo vai alinhar pela ponta. Aí depois deita ele e puxa devagarzinho, a ponta do pelo vai estar aqui. Quando você puxar, o tufo de pelo vai estar com as pontas todinhas alinhadas. A gente vai fazer algumas moscas com isso, vocês vão ver como é que funciona. É interessante para quem vai usar pelo. Um outro equipamento também que é fundamental para quem usa resina com a cura EVA, na verdade secagem com luz ultravioleta. É uma lanterna UV. Essa lanterna aqui, ela emite raios UV e ela permite fazer acabamentos mais rápidos com resinas que têm a propriedade de secar ao contato com raios UV. E eu acho importante, eu gosto bastante. Tá? Mas existem, até o lançamento da resina UV a gente fazia com epóxi e ficava lá esperando o epóxi girar. Tem até uma maquininha que tem um rotorzinho, meu cunhado Manuel, um abraço para você, obrigado, continua funcionando o seu rotorzinho, e ele fez com um motorzinho de impressora, né? Pilha, com um isopor na ponta, coloca seus anzóis, liga e ele fica virando. Então o epóxi, que ainda é viscoso, né? Ele vai ficar perfeito por causa que o equipamento mantém os anzóis girando. Okay? E por fim, eu deixei por fim, este equipamento aqui, que é um acessório, algumas morsas, né? Esta morsa aqui, ela tem o nome lá fora de vise, ok? Mas é uma morsa, o vise e morsa é a mesma coisa. Esse equipamento aqui, ele é um equipamento que ele ajuda exatamente quem vai usar a parte rotatória da morsa. Então, por exemplo, eu vou mostrar em várias iscas fazendo isso. A partir do momento que a linha está aqui no anzol e você precisa fazer algum trabalho girando a morsa, esta linha, se ficar com a bobina caída, ela vai girar no anzol. Então ela vai colocar mais linha ou ela vai tirar mais linha, dependendo da posição
por onde você vire. Esse equipamento aqui, ele tem o objetivo de você pega a linha e passa por aqui, e percebam que o bico ele não varia, né? Ele fica preso no mesmo lugar. Né? Então o anzol não vai dar voltas e ele não vai enrolar ou desenrolar linhas. Ok? Bom, este era o meu propósito deste vídeo para hoje. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.